E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo explicativo do livro Os Mensageiros, do médium Chico Xavier, do Espírito André Luiz. Nós estamos no capítulo 35, chamado Culto Doméstico, né? Lembrando que no capítulo anterior, Aniceto, Vicente e André Luiz chegaram ao Rio de Janeiro e agora eles estão instalados em uma casa humilde, né, num bairro lá do Rio de Janeiro, uma casa que ele menciona que é de extrema humildade, né, e que essa casa é um ponto de encontro do nosso lar, né? Nosso lar usa como uma base de apoio para os trabalhos realizados na crosta. E junto com eles há várias entidades amigas que estão lá fazendo uma visita, em visitação também, né? Espíritos que estão lá em visitação, né? Então, vamos dar início aqui. Nas primeiras horas da noite, Dona Isabel abandonou a agulha e convidou os filhinhos para o culto doméstico. Lembrando que Isabel está com 3 filhos aqui, né? 2 meninas, uma de 9, uma de 7 e um menininho de 5 anos. E ela é viúva, né? Mas a casa é extremamente abençoada e iluminada. No caso, Isabel, né, era esposa de Isidoro. Isidoro já faleceu, mas Isidoro está lá presente nesse momento. E ela vai começar ela vai fazer o evangelho no lar, né? Notando o interesse que me despertavam as crianças, Aniceto explicou: as meninas são entidades amigas de nosso lar, que vieram para o serviço espiritual e resgate necessário na Terra. O mesmo, porém, não acontece ao pequeno que procede de região inferior. Quer dizer, Aniceto já explicou que as 2 meninas, as mais velhas, a de 9 e de 7 anos, são espíritos superiores que já vieram de nosso lar com a missão de também serem pessoas boas, fazerem um bom trabalho moral e espiritual na Terra. Mas que o menino, ele vem de zonas inferiores e está lá com provação para que elas ajudem-no, né? De fato, eu identificava perfeitamente a situação. O rapazola não se revestia de substância luminosa e atendia ao convite materno, não como quem se alegra, mas como quem obedece. Com tamanha naturalidade se sentaram todos em torno da mesa, que compreendia a antiguidade daquele abençoado costume familiar. A filha mais velha, que atendia por Joaninha, trazia cadernos de anotação e recortes de jornais. A viúva sentou-se à cabeceira e, após meditar breves instantes, recomendou à pequena Nelly, de 9 anos, fizesse a oração inicial do culto, pedindo a Jesus o esclarecimento espiritual. Todos os trabalhadores invisíveis sentaram-se respeitosos. Isidoro e alguns companheiros mais íntimos do casal permaneceram ao lado de Dona Isabel, sendo quase todos vistos e ouvidos por ela. Lembrando que, no último capítulo, vocês vão lá, né? No caso, Isabel tem uma certa mediunidade de vidência. Ela vê e ouve alguns espíritos que estão lá com ela, né? Segundo André Luiz constatou isso daí no capítulo anterior, ela vê e ouve 1/20 daquilo que está presente na casa dela, porque diz que se abrisse mais a visão dela, pode ser que ela ficaria perturbada, né? E não conseguiria realizar os trabalhos a contento. E realmente a espiritualidade faz esse tipo de coisa, né, gente? Porque a gente, como encarnado, por mais evoluídos que nós sejamos, como encarnados,
A carne nos limita a muita coisa. Então, se abrirem, de repente, a pessoa não está preparada para a abertura da vidência e da clarividência, né? Clarividência é você ver, você ouvir, né? Tudo que está ao seu redor. Então, perturba mesmo, viu, gente? A pessoa entra em estado de perturbação, porque é muita informação para absorver, né? Para uma pessoa que está encarnada. Então, logo começou aquele serviço espiritual da família, as luzes ambientes se tornaram muito mais intensas, ou seja, as luzes se tornaram intensas devido ao aspecto, ao contexto espiritual da ocasião, tá bom? Então, fez-se mais luminoso o ambiente devido ao contexto espiritual, por causa do Evangelho no lar, tá bom? Profunda sensação de paz envolvia meu coração. A pequena Nelly, em voz comovente, fez a prece: Senhor, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Se está em vosso santo desígnio que recebamos mais luz, permite, Senhor, tenhamos bastante compreensão no trabalho evangélico. Dai-nos o pão da alma, a água da vida eterna. Sede em nossos corações, agora e sempre. Assim seja. Dona Isabel pediu à filha mais velha, lesse uma página instrutiva e consoladora, e em seguida algum fato interessante do noticiário comum, ao que Joaninha atendeu, lendo o pequeno capítulo de um livro doutrinário sobre a irreflexão e um episódio triste no jornal Leigo. A primogênita de Isidoro, que revelava muita doçura e afabilidade, parecia impressionada. Tratava-se de uma jovem de bairro distante, vítima de suicídio doloroso. O repórter gravara a cena com características muito fortes. A leitora estava trêmula, sensibilizada. Assim que Joaninha terminou, Dona Isabel abriu o Novo Testamento como se estivesse procedendo ao acaso. Mas, em verdade, eu via que Isidoro do nosso plano intervinha na operação, ajudando a focalizar o assunto da noite. A seguir, fixou o olhar na página pequenina e falou: bom, vamos lá. Então, a filha mais velha fez uma oração da abertura, né? E aí, o que aconteceu? Eles leram um trecho de um livro, já que eles faziam a abertura do Evangelho no Lar, né? Depois, ela leu uma matéria de um jornal da cidade em que constava o suicídio de uma moça, né? Então, quando logo em seguida, depois de terminada a leitura, Isabel foi abrir o Novo Testamento. O Evangelho, normalmente quando nós fazemos o Evangelho, gente, tem gente que pega e segue uma sequência de páginas, etc. Tem gente que não. Tem gente que gosta de fazer o Evangelho no lar, como pegar esse livro aqui, entendeu? Você abre, você escolhe assim e abre uma página, ao léu, né? Abre uma página e discorre sobre aquele tema que está naquela página, entendeu? Mesma coisa aqui. Só que no caso, André Luiz percebeu que o Isidoro, que era o marido de Isabel, que já estava desencarnado, dirigiu para que Isabela abrisse em determinada página do Novo Testamento e caísse no assunto que nós vamos a seguir. A seguir, fixou o olhar na página pequenina e falou: a mensagem, versículo de hoje, meus filhos, está no capítulo 13 do Evangelho de Mateus. E lendo o versículo 31, fê-lo em voz alta. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda que o homem tomou e semeou no seu campo. Observei então um fenômeno curioso. Um amigo espiritual que reconheci de nobilíssima condição pelas vestes resplandecentes, colocou a destra sobre a fronte da generosa viúva. Antes que lhe perguntasse, Aniceto explicou em voz imperceptível: aquele é o nosso irmão Fábio Aleto, que vai dar a interpretação espiritual do texto lido.
Os que estiverem nas mesmas condições dele poderão ouvir-lhe os pensamentos, mas os que estiverem em zona mental inferior receberão os valores interpretativos, como acontece entre os encarnados, isto é, teremos a luz espiritual do verbo de Fábio na tradução do verbo materializado de Isabel. Olha que coisa bacana, gente. Após ela ler a parábola do grão de mostarda, então, para haver um comentário, ela foi iluminada, certo? Quem que iluminou? Um irmão aqui, chamado Fábio Aleto, né? Colocou a mão na fronte, colocou a mão na testa, no caso, de Isabel, e ele ia inspirar Isabel para que Isabel fizesse a sua interpretação sobre aquele texto e sobre o que tinham visto a respeito do suicídio da moça, né? Então, aí Aniceto faz até uma... Olha, se você tiver condições, você vai poder ouvir-lhe o pensamento. Olha isso. Mas os que estiverem em zona mental inferior vão receber esses valores pela tradução e pela interpretação que Isabel irá fazer oralmente, né? Então vocês veem a diferença, gente, né? Primeiro, o que Jesus falava, quem tiver ouvidos de ouvir, que ouça. Essa é uma interpretação, né? Porque nós ouvimos o pensamento. Então, quem tem uma zona mental superior, já ouvia a interpretação do pensamento direto desse irmão Fábio. Agora, como Isabel tem as limitações de estar encarnada, ela não consegue interpretar literalmente aquilo que Fábio está pensando. Então ela interpreta dentro daquele vocabulário que ela sabe e dentro das limitações que lhe é imposta pela encarnação. Então, tanto é que Aniceto fala, ó, quem está em zona superior vai ouvir o pensamento e as palavras literais que ele está dizendo, né? Mas quem está em zona mental inferior receberão os valores interpretativos de Isabel. Tá vendo? Então, Isabel, coitada não, né? Isabel, como encarnada, tem as suas limitações, tá bom? Nosso mentor não poderia ser mais explícito, em poucas palavras, fornecer a minha súmula da extensa lição. Notei que a viúva de Isidoro entrara em profunda concentração por alguns momentos, como se estivesse absorvendo a luz que a rodeava. Em seguida, revelando extraordinária firmeza no olhar, iniciou os comentários. Lemos hoje, meus filhos, uma página sobre a irreflexão e a notícia de um suicídio em tristíssimas circunstâncias. Afirma o jornal que a jovem suicida se matou por excessivo amor. Entretanto, pelo que vimos aprendendo, estamos certos de que ninguém comete erros por amar verdadeiramente. Olha aí o comentário, né? Os que amam, de fato, são cultivadores da vida e nunca espalham a morte. A pobrezinha estava doente, perturbada e irrefletida. Entregou-se à paixão que confunde o raciocínio e rebaixa o sentimento. E nós sabemos que da paixão ao sofrimento ou à morte não é longa a distância. Lembremos, todavia, essa amiga desconhecida com um pensamento de simpatia fraternal. Que Jesus a proteja nos caminhos novos. Não estamos examinando um ato que ao Senhor compete julgar, mas um fato de cuja expressão devemos extrair o ensinamento justo. Olha que bacana, gente. Então, Isabel deixa bem claro que, primeiro, a moça se suicidou por um amor não correspondido, né? É o que dá a entender aqui pra gente. A jovem suicida se matou por excessivo amor, né? Então, é um amor não correspondido, né? Então, o que
o que Isabel fala? Que, na realidade, isso não é amor, né? Ninguém comete erros por amar verdadeiramente. Ela deixou-se levar por uma paixão e provavelmente obsessores que estavam lá dizendo, ele não vai te querer, né? Vai lá, se mata, tal, alguma coisa desse tipo, né? Nós sabemos que todas as pessoas depressivas que entram, que se suicidam, com certeza ela está rodeada de obsessores, né? Os obsessores conseguem atingir o objetivo, que é sempre, se não for cometer um assassinato, mas tá se matando, né, gente? Você não está matando outra pessoa, você está se matando. E isso não é amor, né, gente? Infelizmente, não é amor, não. Não tem nada a ver com amor. Então, Isabel explica isso daí, né? Mas que a gente tem que lembrar e orar por aquela pessoa que se suicidou. Que nós não estamos aqui para apontar o dedo para ela. É uma suicida, é uma assassina, é uma covarde, não teve coragem de enfrentar a vida. Não. Ela tem que lembrar, tem que pensar ela de uma maneira sentimental, né? De uma simpatia fraternal, e orar para que ela tenha a melhor passagem possível, mesmo que com toda essa perturbação do suicídio. A mensagem evangélica desta noite assevera pela palavra do nosso divino mestre aos discípulos que o reino dos céus é também semelhante ao grão de mostarda que o homem tomou e semeou no seu coração. Devemos ver neste passo, meus filhos, a lição das coisas mínimas. A esfera carnal onde vivemos está repleta de irreflexões de toda sorte. Raras criaturas começam a refletir seriamente na vida e nos deveres antes do leito da morte física. Não devemos fixar o pensamento tão só nessa jovem que se suicidou, em condições tão dramáticas ao nos referirmos aos ensinos de agora. Há homens e mulheres com maiores responsabilidades em todos os bairros, que evidenciam paixões nefastas e destruidoras no campo dos sentimentos, dos negócios e das relações sociais. Então, Isabel já está advertindo, olha gente, vamos prestar atenção. Grão de mostarda que Deus quer dizer é aquele que a gente planta no nosso coração. Qualquer semente que a gente planta no nosso coração, ela vai dar fruto ou não. Se nós praticarmos o bem, a caridade, formos cristãos, o máximo que nós pudermos, evidentemente que tudo aquilo, essa semente que nós temos no coração, vai dar frutos, vai dar flores, né? Coisa que se nós estivermos cada vez num mundo mais orgulhoso, mais egoísta, infelizmente essa semente não vai germinar. É isso que Deus quer dizer com relação a estar no reino dos céus, né? As mentes desequilibradas pela irreflexão permanecem neste mundo quase por toda parte. É que nos temos descuidado das coisas pequeninas. Grande é o oceano, minúscula é a gota. Mas o oceano não é senão a massa das gotas reunidas. Olha que coisa linda, gente. Que coisa maravilhosa. E é verdade, né? De gota em gota que a gente vai plantando, nós nos tornamos um lago, um rio, um oceano, né? O que não é o oceano? O oceano não é nada senão a massa das gotas reunidas. Fantástico. Fala-nos o Mestre em divino simbolismo da semente de mostarda. Recordemos que o campo do nosso coração está cheio de ervas espinhosas, demorando talvez há muitos séculos em terrível esterilidade. É isso que ele quer dizer. Quanto mais mal nós praticarmos, a semente que nós temos, gente, não vai germinar, vai continuar estéril, entendeu? Então temos que praticar o bem o máximo que nós pudermos. Naturalmente, não deveremos esperar colheitas milagrosas, lógico. É evidente que a gente não pode esperar que tudo que a gente faz assim vai gerar uma colheita monstruosa. Não é assim. Nós sabemos
que aqui, como ela já fez de gota em gota, né? De gota em gota, nós transformamos tudo num copo d'água, né? Passa para 1 litro de água, de gota em gota que nós vamos crescendo, né? É indispensável amanhar a terra e cuidar do plantio. A semente de mostarda a que se refere Jesus constitui o gesto, a palavra, o pensamento da criatura, seus atos. Há muitas pessoas que falam bastante em humildade, mas nunca revelam um gesto de obediência. Jamais realizaremos a bondade sem começarmos a ser bons. Alguma coisa pequenina há de ser feita antes de edificarmos as grandes coisas. O Senhor ensinou muitas vezes que o reino dos céus está dentro de nós. Ora, é portanto em nós mesmos que devemos desenvolver o trabalho máximo de realização divina, sem o que não passaremos de grandes irrefletidos. A floresta também começou de sementes minúsculas. E é verdade, gente. Ela, assim, o tempo todo ela frisa isso daí. Grandes realizações de nossa parte começam de pequenas realizações. A gente fazendo pequenas coisas, pequenos atos, pequenas caridades, mais para frente, Deus vai nos recompensar que grandes colheitas nós teremos, né? A floresta também começou de sementes minúsculas, olha aí. E nós, espiritualmente falando, temos vivido em densa floresta de males, criados por nós mesmos em razão da invigilância na escolha de sementes espirituais. Ou seja, nossas escolhas, né? Nós escolhemos entre o bem ou o mal. Nós fazemos o bem ou fazemos o mal. Nós praticamos a caridade. Nós temos fé em Deus. Todos os nossos atos é que contam. A palestra de 1 hora, o pensamento de um dia, o gesto de um momento podem representar muito em nossas vidas. Tenhamos cuidado com as coisas pequeninas e selecionemos os grãos de mostarda do reino de Deus. Lembremos que Jesus nada ensinou em vão. Toda vez que pegarmos desses grãos, consoante a palavra divina, semeando-os no campo íntimo, receberemos do Senhor todo o auxílio necessário. Conceder-nos-á a chuva das bênçãos, o sol do amor eterno, a vitalidade sublime da espera superior. Nossa semeadura crescerá e em breve tempo atingiremos elevadas edificações. Aprendamos, meus filhos, a ciência de começar lembrando a bondade de Jesus a cada instante. O Mestre não nos desampara, segue-nos amorosamente, inspira-nos o coração. Tenhamos, sobretudo, confiança e alegria. Então, o tempo todo ela nos adverte para que, cada vez mais, nós temos que semear os nossos corações com boas sementes, com boas intenções, com boas atitudes. E que Deus, né, que a espiritualidade superior nunca vai deixar de dar bons conselhos para a gente. Se nós vamos seguir, vai caber a nós mesmos, né? Reparei que Fábio retirou a mão da fronte da viúva e observei que ela entrava a meditar, como quem sentira o afastamento da ideia em curso. Havia grande comoção na assembleia invisível. As crianças, que por sua vez também pareciam impressionadas. Dona Isabel voltou a contemplar maternalmente os filhos e falou: procuremos agora conversar um pouco. Fim do 35º episódio. Né? Gente, então, por aí vocês veem como que é o Evangelho no lar. Como que a gente, sem imaginar, praticando o Evangelho no lar, nós vamos estar rodeados de bons espíritos. E, ao mesmo tempo, rodeados e inspirados por bons espíritos. Esse ato, gente, desse irmão Fábio ter colocado a mão na testa da irmã Isabel, é uma comunicação mediúnica, tá? É como se Isabel fosse uma médium, estivesse recebendo as mensagens e transmitindo. A diferença de uma passagem mediúnica numa sessão de desobsessão é que a ligação do médium
com o espírito comunicante é feita através de liames de comunicação que saem do cérebro, né, do chakra cerebral da entidade, do espírito que está dando passagem, para o chakra cerebral nosso aqui, que seria do médium, que vai estar recebendo tudo aquilo que o médium vai falar, que a entidade quer se expor para a gente, tá bom? A diferença é essa. Os espíritos superiores já põem a mão na destra, né? Eis aí uma grande diferença, tá bom? É isso aí, minha gente. Vão lá, curtam, compartilhem, fiquem sócios do canal, inscrevam-se no canal e compartilhem esse vídeo com o maior número de pessoas possíveis para que essa nossa doutrina espírita fique cada vez mais conhecida. Um abraço e até o próximo capítulo.